Filhos de Francisco. Bom dia, boa tarde, boa noite, chegando até você, os Filhos de Francisco, podcast de quem tem Deus por pai e Francisco por paizão. O nosso objetivo é ver os dias de hoje pelos olhos da fé católica neste tempo auspicioso da reflexão teológica de Francisco de Buenos Aires. Estamos aqui porque duvidamos do que vemos para crer no que não vemos. Você nos encontra em todas as plataformas de podcast, no YouTube e agora também na Rádio Educativa FM 96,7 de Carangola, a rádio da família e dos amigos. Curta e compartilhe as nossas redes sociais. No YouTube, Filhos de Francisco Podcast. No Instagram e no Facebook, Filhos de Frank. No Twitter, Filhos de Francisco Podcast. Ou mande um e-mail para nós, podcastfilhosdefrancisco@gmail.com. Comigo, Gabriel Resgala Silva, direto da Princesa da Mata, Rainha do Vale, a Doce Carangola. Ele é psicólogo e mestre em ciência da religião pela Universidade Federal de Juiz de Fora. Eu, Luiz Alberto Bassoli, sou licenciado em Filosofia pela PUC Minas e educador há 30 anos. Moro em Montanha, no Espírito Santo, a capital da amizade, mas estou de home office na Freguesia do Ó, São Paulo, capital. De Juiz de Fora, Manchester Mineira, onde tudo começou e tudo sempre vai começar, o professor Jorge Roberto Silva Júnior, o Juninho. Ele é formado em Filosofia pela Universidade Federal de Juiz de Fora, onde também tem a especialização em Educação Religiosa e Ciências da Religião. Ele é professor da Rede Pública de Minas Gerais e Rio de Janeiro. Direto do MEIR, o orgulho do subúrbio e dos suburbanos, Luiz Felipe Barbedo, na retaguarda. Ele é professor e psicólogo pela Universidade Federal do Rio de Janeiro. Nós vamos começar, como sempre começamos o podcast Filhos de Francisco, com os destaques da semana. E eu vou dar o pontapé inicial. O destaque da semana é uma boa notícia. Nós estamos tendo, felizmente, uma diminuição do número de mortos pela Covid no Brasil. É uma diminuição muito lenta, os números ainda estão assustadoramente altos, porque nós estamos falando, gente, mesmo sendo uma média móvel, né, de 850, 860 pessoas por dia, talvez quando o programa estiver no ar até tenha diminuído, mas nós estamos falando de 3-4 aviões caindo por dia no Brasil. É um número muito alto. Mas quero fazer uma observação e uma ressalva. A observação é que o número de casos também está caindo numa velocidade mais lenta que o número de mortos. Então, há uma diferença, está morrendo menos pessoas. Talvez também porque o atendimento, há uma ciência dos médicos melhor em como fazer os atendimentos nos hospitais. Então você tem toda aí uma questão médica, clínica, que talvez explique que esteja morrendo menos pessoas diante do mesmo número de casos, vamos dizer assim. Porém, quero fazer uma ressalva. Nos meses de maio e nos meses de junho, também houve diminuição do número da média móvel de mortos no Brasil. Houve em três momentos. No mês de maio e 2 vezes no mês de junho e no início de julho. E os números voltaram a subir depois. Então, nós temos que estar muito atentos. Não é porque o número diminui que o vírus não está aí. Existe uma possível explicação pela questão do inverno estar já caminhando, já passando do seu principal momento. Mas, como nós estamos vendo na Europa, os números podem voltar a subir e a gente tem que ficar tomando cuidado ainda com muita atenção. Gabriel, bom dia, boa tarde, boa noite. Qual é o seu destaque da semana? Bom dia, boa tarde, boa noite. Meu destaque da semana são os guardiões do bispo Crivella. Foi um caso tão absurdo, gente, tão escrachado, né? As coisas no Brasil, às vezes, aparecem de uma forma tão surreal que é difícil acreditar, né? Os funcionários da Prefeitura do Rio de Janeiro eram pagos para ficar de plantão na frente dos hospitais, atrapalhando reportagens da imprensa. Toda vez que aparecia alguma reportagem, os funcionários ficavam lá gritando, xingando os repórteres, interrompendo as entrevistas para defender o prefeito, defender a prefeitura, falar que tudo é as mil maravilhas da saúde, quando todo mundo está careca de saber que há muito tempo que a saúde no Rio sempre foi bastante problemática, já há bastante tempo, né? Olha, eu acho que
uma das coisas mais complicadas disso tudo, da gente imaginar, é que isso é uma forma de censura, né? E se a gente espera que a censura hoje em dia ainda seja como era na ditadura de 64, né, com os militares invadindo as redações dos jornais, com um órgão oficial de censura, a gente pode deixar de perceber que existem outras formas de você censurar hoje em dia um trabalho da imprensa, um trabalho de quem quer que queira se expressar. E hoje em dia isso está acontecendo muito pela forma da intimidação, seja nas redes sociais, com a perseguição de jornalistas, com a perseguição de cidadãos comuns como nós, né, que às vezes, quantas vezes nós deixamos de manifestar opiniões em algum local por medo de ser inibido, né, porque sabe que vai iniciar uma briga desproporcional aquilo tudo, né? Então, que nós paramos para refletir um pouco o que está acontecendo nesse momento e se nós realmente estamos vivendo um tempo de liberdade de opinião, né? E principalmente liberdade de denúncia, que é o que a imprensa estava fazendo, e o governo e a prefeitura do Rio, de uma forma, repito, surreal, estava tentando cercear, né? Mas felizmente tudo foi descoberto e foi comprovado de uma forma inequívoca, né? Não tem muito como se defender a respeito disso e vamos ver os desdobramentos jurídicos desse caso, como serão daqui para frente. Muito obrigado, Gabriel. Juninho, bom dia, boa tarde, boa noite. Qual é o seu destaque da semana? Bom dia, boa tarde, boa noite a todos que nos ouvem. O meu destaque é para nós mineiros, né? Pode parecer bobeira e de uma forma ideológica pode ser vista com bons olhos, mas tem muita coisa por trás e eu gostaria de falar sobre a notícia que saiu no dia 1º do 9, que foi parte da reforma da Previdência de Minas Gerais é aprovada em primeiro turno na Assembleia Legislativa. Esse momento em que nós vivemos, a forma como se procedeu à votação, o trâmite recorde na casa, são coisas para se preocupar, junto com o argumento que o senhor governador Romeu Zema ele propõe, né? Levanta como forma de argumentar a favor da reforma da Previdência, pois se não fizer a reforma da Previdência, que não discordamos disso, ela é necessária, porém a forma que foi feita. Ele diz que se não fosse feito nada, o Estado quebraria. Mas o Estado quebra, né? Uma das formas são as benesses que são concedidas a grandes empresários. O Sindifisco MG, que é o Sindicato dos Auditores Fiscais do Estado de Minas Gerais, fizeram um levantamento que o senhor Romeu Zema, ele, por ano, concedeu no ano de 2019 12 bilhões em isenções tributárias e fiscais para mineradoras, para locadoras de automóveis, uma série de segmentos, né, de produção. E esses 12 bilhões que deveria ser investido em educação, que deveria ser investido em saúde, fica no bolso dos acionistas, proprietários e empresários, né? Para se ter uma ideia, no ano passado, em 2019, eu sou professor do estado de Minas, eu posso dizer isso, o governador simplesmente fechou 75% das turmas de educação integral nas escolas públicas. A educação integral em Minas ela foca do primeiro ano ao 5º ano. É uma fase em que os pais e mães tendem maior necessidade de que os alunos fiquem maior tempo na escola para poder trabalhar. E são mulheres e homens de renda baixa, de classe baixa, pobres. E 75% das turmas foram fechadas para poder simplesmente economizar. Mas, porém, o senhor governador não fez absolutamente nada com uma promessa de austeridade, de redução de salários, de benefícios e benesses, não fez nada para os seus secretários, que chegam a receber por mês R$24 mil. É um discurso totalmente contraditório. E, aliás, diga-se de passagem, o próprio governador, esse defensor da reforma da Previdência, ele, sendo proprietário, empresário, sócio de inúmeras empresas, é um dos maiores devedores da Previdência Social. Quando um empresário
deve à Previdência, sempre que o funcionário, por direito, tem acesso a esse patrimônio, que é a Previdência, que esse bem que ele construiu durante anos de trabalho, quando ele deveria ter acesso a esse ganho, não foi depositado. Ou seja, aquele que recebe um salário mínimo, que por necessidade tem que receber algo ligado à Previdência, ele não vai encontrar. É aqueles sérios problemas, né? Que quem já passou por isso sabe, que tem que receber, mas o patrão não depositou. Sendo que parte é descontado do próprio salário. O empregador deposita e é descontado do salário do funcionário, que não é repassado à Previdência, à Seguridade Social. É um problema sério. E o senhor governador é um dos devedores da Previdência. Então, é um discurso totalmente contraditório. É um discurso que nós sabemos que há necessidade de reformas e melhorias na máquina pública, na administração e dos gastos, mas está começando pelo lado errado, pela ponta errada e da forma mais cruel que poderia haver. Então, o meu destaque da semana que eu trago para nós mineiros é essa reforma que vai atingir a mim, que sou funcionário público, que sou professor. Então, quando se fala de funcionalismo público, pensa que tem professor que recebe R$800, tem professor que recebe R$700 por mês, e é desse profissional que vai letrar o seu filho, que não tem estrutura nenhuma, porque a estrutura das escolas de Minas são péssimas. É deles que estão sendo retirados. Não estão sendo retirados de juízes, não estão sendo retirados de deputados, que não é nem sequer um servidor eletivo, né? E os seus comissionados, então, nem se diga, nem se fala, mas são de pessoas que estão na base da pirâmide e que ainda quer achatar ainda mais. E lembrando, Juninho, que as mais afetadas são as mulheres, né? Que houve uma mudança aí no cálculo, e a maior parte das aposentadas e das servidores são servidoras, né? Os servidores aposentados são servidoras. Uma coisa profundamente perversa. Gabriel, você quer fazer um comentário também sobre esse destaque do Juninho? É difícil comentar alguma coisa, né? Porque eu não sabia disso, né? O Zema é um dos grandes devedores da Previdência e dizer que não tem dinheiro para pagar a Previdência. É muito absurdo isso. Pelo menos ele já sabe a resposta porque não tem dinheiro para pagar a Previdência. Porque né? ele tá no bolso dele, né? Tá no bolso dele, né? Mas toda vez que eu vejo político falando, não tem dinheiro para isso, não tem dinheiro. E agora a gente está vendo também, né? O governo está reduzindo o auxílio emergencial pela metade, vai passar de R$600 para R$300. Já começa a ficar bem complicado, já não estava fácil a situação, agora vai ficar bem complicada para muita gente que está sem emprego, está precisando, a tendência ao desemprego aumentar ainda. E toda vez que eu vejo esse povo falando que não tem dinheiro, eu fico lembrando que esse mesmo povo reclama que tem muito imposto, que o contribuinte paga muito imposto no Brasil. Para onde que está indo esse dinheiro, gente? Né? Olha a quantidade de imposto que a gente paga, principalmente os mais pobres, que é quem pagam mais impostos, proporcionalmente falando. Tudo que a gente consome, uma bala que a gente compra na esquina, é uma carga gigantesca de imposto, né? Tudo que a gente está fazendo gera dinheiro. Para onde está indo esse dinheiro? É para o bolso dos empresários que não zema? Sei lá, né? Só se for, mas é muito absurda a situação, né? E eles vão descontar da aposentadoria do coitado do professor, né? Ou dos melhores, como o Juninho falou, às vezes quem mais precisa mesmo, que está na base da pirâmide aí do funcionalismo público. Ano passado, em Minas Gerais, teve aquele escândalo de um promotor, de um procurador da República, né, que reclamou que ganhava apenas 24 mil por mês. Mas isso aí já é outro programa, né? Se a gente ficar nesse assunto. Dava dó dele, tadinho. Exatamente. Ele reclamou que tinha que ter dó dele. Exatamente isso. Bom, hoje o nosso tema é Igreja, Dinheiro e Poder. O caminho que Jesus indica é o caminho do serviço, mas com frequência na igreja se buscam poder, dinheiro e vaidade. E não sou eu que estou falando isso. Essa advertência foi o Papa Francisco que fez numa homilia na missa celebrada no dia 17 de maio de 2016, na capela da Casa Santa Marta, onde ele mora. Francisco se inspirou no trecho do Evangelho em que Jesus ensina a seus discípulos o caminho do serviço, mas eles se perguntam quem era o maior entre eles. Para o Papa, essas tentações mundanas comprometem também o testemunho da Igreja.
disse o Papa literalmente. Jesus fala uma linguagem de humilhação, de morte e de redenção. E eles falam uma linguagem de escaladores. Quem irá mais alto no poder? No caminho que Jesus nos indica, o serviço é a regra. O maior é aquele que serve mais, quem está mais a serviço dos outros, e não aquele que se vangloria, que busca o poder, o dinheiro, a vaidade, o orgulho. Esses não são os maiores. E o que aconteceu aqui, continua o Papa, com os apóstolos, inclusive com a mãe de João e Tiago, é uma história que acontece todos os dias na igreja, em todas as comunidades. Mas entre nós, quem é o maior? Quem comanda? As ambições. Em toda comunidade, nas paróquias ou nas instituições, sempre existe essa vontade de galgar, de ter poder. Segundo o Papa, esta também é a mensagem de hoje para a igreja. O mundo fala de quem tem mais poder para comandar, enquanto Jesus afirma que veio ao mundo para servir, não para ser servido. Continua o Papa, a vaidade, o poder. Como e quando tenho esta vontade mundana de estar com o poder, não de servir, mas de ser servido, não se poupam os meios para conquistá-lo. As fofocas, sujar os outros, a inveja e os ciúmes fazem este caminho e destroem. E isso nós o sabemos, todos. Isso acontece hoje em toda instituição da igreja, paróquias, colégios, outras instituições, também entre os bispos, todos. A vontade do espírito do mundo, que é espírito de riqueza, vaidade e orgulho. 2 modos de falar, constatou Francisco. Jesus ensina o serviço e os discípulos discutem sobre quem é o maior entre eles. Jesus, reiterou o Papa, veio para servir e nos ensinou o caminho na vida cristã, o serviço e a humildade. Bom, o Papa falou, nós vamos comentar sobre isso e eu vou começar com você, Juninho. Nós, nas últimas semanas, temos aí visto uma série de escândalos dentro do cristianismo no Brasil, seja cristianismo católico ou reformado. Parece que nós estamos muito longe dessa mensagem do Papa, não é mesmo? Luiz, é difícil, sabe? É difícil pra gente que crê, às vezes, ter a dimensão, porque parece que quando a gente procura refletir sobre isso, nós estamos tendo uma postura, pode parecer que nós estamos gerando provas contra nós mesmos, sabe? Quando a gente reflete sobre essas questões de poder, porque quando nós falamos de religião, no caso cristianismo, que é a predominante no Brasil, e não tem como delimitar, né, falar só de catolicismo ou de protestantismo. São instituições que crescem, né, financeiramente, que os indivíduos que integram este meio têm status, não tem jeito, e o coração humano é facilmente corrompido. É uma fala do livro The Lord, O Senhor dos Anéis, que a Galadriel fala, né, sobre a corrupção sobre os anéis, e o coração do homem é facilmente corrompido. Pode ser que esses homens, não minimizando a questão, mas observando a trajetória, o que os levou a essa vida de entrega foi a entrega em si, a fé, a entrega, a obediência ao chamado. Porém, o coração do homem é facilmente corrompido. E quando o poder sobe a cabeça, que pena. Porque o que o indivíduo, o que a pessoa é capaz de fazer para manter-se no poder, para ter mais poder, né? São perguntas que podemos imaginar e na literatura já indicar vários absurdos. E me lembra até um filme, né? Um filme chamado Matrix, em que a Oráculo vai falar com o Neo, a Trinity e o Morfeu. O que um homem, uma pessoa de poder quer ter? Mais poder, mais poder. E também um filme, também Star Wars, né? O senador, ele provoca, ele vai corromper o coração de um padawan chamado Anakin, oferecendo poder ilimitado, entende? E quando a gente vai lá na Bíblia, a gente pega lá em Gênesis,
Vamos falar sobre a origem do pecado. Primeiramente, a serpente ela vai seduzir Adão e Eva. Antes de seduzir Adão e Eva, a serpente vai dizer algo muito perigoso. Vai dizer que, olha, ouvi dizer que Deus disse para vocês que se vocês comerem do fruto da árvore do conhecimento do bem e do mal, vocês irão morrer. Bem, a serpente chama Deus de mentiroso, mentiroso, e vai dizer que mentira, vocês não vão morrer, vocês se tornarão deuses. Poder. A tentação é a busca por poder. A tentação é querer ser como Deus. E aí vem Miguel, levanta-se, né? Quem como Deus? Mas a tentação nasce na busca do poder. E o coração do homem é facilmente corrompido. Então, para nós refletirmos, né, sobre essa questão de religião, poder, e hoje poder é sinônimo de riqueza. No período medieval, de repente, poder é sinônimo de terras, hoje é dinheiro. E por isso, muitos escândalos relacionados ao bendito dinheiro. O dinheiro dá um poder. Quanto mais dinheiro, há uma ideia, porque o dinheiro ele é simbólico, quanto maior volume de dinheiro, maior a riqueza, há uma falsa ideia de poder ilimitado. E o coração do homem é facilmente corrompido. Só para terminar, eu não tenho como desvincular essas pessoas que estão à frente de movimentos, de denominações religiosas, de igrejas, porque elas não deixam de ser humanas. Não estou minimizando a questão e relativizando a questão. Não é isso. É nós abrirmos o campo de visão, porque às vezes, só para encerrar, nós projetamos uma visão de perfeição, um olhar, uma expectativa, uma busca nesses indivíduos que não são diferentes de nós. Porém, nos surpreende, nos indigna, com certeza, mas nós não podemos extrair dessas pessoas a humanidade que é a essência delas. Ô Gabriel, às vezes você fica com a mesma vontade que eu, que depois que o Juninho falar terminar o programa, você fica com essa vontade também às vezes? Porque assim, ele falou tudo. Vontade de bater palma, né? Ô, rapaz, isso aí, ele falou tudo, rapaz. Como você disse aqui na mensagem pra nós aqui interna aqui da gente conversar, o cara foi do Senhor dos Anéis ao Gênesis numa frase só. Meu Passando Deus do por céu, Star Wars e sei lá o que ele citou aí, foi Harry Potter, não? Eu acho que o Juninho devia abrir um curso de filosofia online, porque, rapaz, Juninho foi rapaz, perfeito. Isso dá dinheiro, hein? Isso dá dinheiro. Mas aí dar dinheiro vai dar poder. Isso, o coração do homem é facilmente corrompido. E eu não sei se eu consigo bater de frente com o Olavo de Carvalho, sabe? Aliás, foi uma polêmica na internet essa semana sobre essa história de curso. Mas, ô Gabriel, vai emendando então aí com você, dizendo o seguinte, a pergunta que eu fiz, né? Parece que a gente está muito longe disso, mas o que você gostaria de comentar, inclusive a partir do que o Juninho falou para nós agora? Não, eu tava pensando que a gente fala do grande poder, realmente o poder é uma tentação, você quer ter sempre mais, e a gente está falando do Olavo de Carvalho aí, que Jesus, a igreja que ele construiu na internet, né, que é uma seita gigantesca online, né, e tudo na base de curso online, esse tipo de coisa, querendo cada vez mais poder, e um tipo de poder muito peculiar, que no começo ele não aparecia, ele ficava por trás, mas as pessoas foram com seus tentáculos ali tomando várias formas de poder, né? Mas, por outro lado, uma experiência que eu observo também, que é muito peculiar das nossas igrejas, que eu às vezes me assombro com como até o pequeno poder na igreja corrompe muito, né? Se você observar o que é uma comunidade de bairro, uma capelinha, as disputas de poder que costumam ter ali, gente, é uma coisa assombrosa, né? Eu já... Não foi uma vez só que eu tive queixas de pacientes em relação a isso. O paciente chega pra mim, qual que é o seu problema? Eu tô com problema na minha comunidade de bairro aqui, porque tem perseguição, tem isso, tem aquilo, sabe? Parece que as pessoas, né, quando vem aquilo ali, nem que seja uma pequena forma de você ter poder, de se achar o dono daquela capela, o dono daquela igreja, o dono daquele grupo, aquele movimento na paróquia, uma coisa que dê a ela a sensação de estar sendo útil, de estar sendo poder direcionar
a vida de outras pessoas, poder fazer as coisas do jeito que elas querem, poder se vangloriar, nossa, eu fiz isso, eu fiz aquilo, eu reformei, eu fiz isso na capela, ou simplesmente se achar melhor do que os outros, se achar útil ali, estar na frente. Só esse simples fato, nem que seja ali no seu bairro, numa coisa muito pequenininha, já faz as pessoas esquecerem todo o sentido que tem aquilo, que é de serviço, que é de se esconder para que Deus apareça ali, né? É claro que ninguém admite isso, né? No discurso é sempre lindo, maravilhoso, de uma humildade grandiosa, só que quando a gente vai ver o que acontece por trás, a coisa realmente é bem mais complicada, né? E aí, Gabriel, você já está introduzindo aí a segunda parte, porque enquanto você falava eu pensava numa coisa que sempre me incomodou dentro da caminhada de comunidade, né? A Igreja Católica é uma instituição que ela tem vários mecanismos para coibir estes abusos, tanto de poder quanto de riqueza, né? O Evangelho fala da correção fraterna, por exemplo. A correção fraterna é uma forma de você coibir abuso. Você vai lá e fala com seu irmão, olha, você está errado, né? Só você e ele. Jesus ensinou muito bem a fazer isso. Os religiosos, os membros de congregação, eles fazem votos de pobreza, obediência e castidade, tá? Então, voto de pobreza, obediência e castidade vai levar realmente a um desapego do poder e da riqueza. Os padres diocesanos, eles não fazem votos, mas eles fazem compromisso de pobreza, obediência e castidade. Eles são celibatários, inclusive, né? A igreja no Brasil, ela tem estimulado, já tem há décadas, né, a criação de conselhos paroquiais, né, que possam administrar as paróquias sem que haja abuso de financeiro, econômico, né? Enfim, tem toda uma série de mecanismos, né, dentro da igreja, e isso falha, né? Nós vimos aí o caso mais recente, o caso lá de Goiás, onde o padre Robson, né, que está aí na mídia com as situações bastante delicadas, de questão de abuso no uso do dinheiro, pelo menos isso fica bastante claro, né? Independente dele ter direito de defesa e apresentar tudo que tem que ser apresentado. E ele tinha acima dele bispo, o superior da congregação dele, os irmãos de congregação, e falhou e tudo isso, né? E acontece o abuso. Então é muito estranho pensar isso na igreja. Mas o Gabriel tocou num ponto que eu achei muito importante e ele me lembrou, né? Na minha trajetória, eu comecei na renovação carismática em 1983, né? E na minha trajetória dentro da renovação carismática enquanto movimento, para mim, uma das coisas mais terríveis que eu percebia é que o abuso de poder que havia às vezes de um grande coordenador, né, diocesano, ou estadual, ou nacional, que fosse, ele começava numa situação lá embaixo, né? Uma pessoa, às vezes, com uma série de problemas na vida, às vezes uma pessoa totalmente fora da caminhada de igreja, que não tinha muito espaço, nem era grande aos olhos do mundo, né, como diz São Paulo, de repente está à frente de um grupo de oração, né? Eu estou citando especificamente porque é a minha trajetória, tá? Não estou dizendo que a renovação é pior do que outros lugares, mas é a minha experiência. E aí aquela pessoa começa a subir naquele pequeno poder, né? E eu tive experiências, né, de décadas, eu estou falando mais de 20 anos de conflitos dentro de uma determinada diocese ou dentro de um determinado grupo por conta da disputa de poder. E aí a gente pensa assim, poxa, mas tem alguma coisa errada? Tem. Porque tem o lado que o Gabriel falou, tem um lado que realmente, aonde eu estiver, o pecado vai estar, o pecado é de todos nós. Mas a igreja, ela existe como Jesus a criou, né, como Jesus a fundou, a igreja existe com uma série de mecanismos para que isso não aconteça. Então, se por exemplo a gente pensa o caso aí da Flor de Lis lá no Rio, que cria aquela seita maluca, aquela coisa toda doida,
Bom, a princípio, ela não tem uma autoridade sobre ela, o que não acontece na igreja. É verdade que a igreja tem uma postura tradicional, evangélica, inclusive baseada no evangelho, de deixar o joio crescer junto com o trigo, porque você corre o risco de cortar o joio e cortar o trigo junto. Isso é evangélico, é uma prudência evangélica. Porém, é de se pensar mesmo por que nós não conseguimos viver uma vida fraterna em que a exortação do irmão baixe a nossa bola, nos leve a perceber os desvios que possam estar acontecendo. Não precisava nem chegar a autoridade, o próprio irmão do lado, né? Que nos mostra que a gente está muito longe. E quanto mais esses desvios acontecem, mais é sinal de que há alguma coisa errada na vivência que a gente está tendo. Porque de repente a gente vira... Eu digo para vocês, muitos relacionamentos que eu tive fora do ambiente católico foram muito mais fraternos nesse sentido, até de correção, de amizade, de falar, olha, isso aqui não está bom, vamos melhorar isso, do que dentro do ambiente eclesial. Então tem alguma coisa que não era para estar do jeito que está. Gabriel, aliás, desculpa, Juninho, como é que você vê essa situação? Por que será que você também tem uma experiência, como eu também fui seminarista, por que será que às vezes é tão difícil limitar essas situações de abuso quando a gente tem tantas oportunidades para que isso aconteça? Ou de evitar que isso aconteça, né? É estranho. Até um dia, um tempo atrás, não sei se foi em uma das nossas gravações ou nos nossos papos antes e no grupo, do WhatsApp, a gente falava sobre essa questão, sabe? Como é o trato das pessoas. Claro, né? Vamos colocar entre aspas, focando em sacerdotes e tal, mas o laicato, né, na Igreja Católica, ela cresceu depois do Concílio Vaticano II e com pastorais, associações, equipes de serviço, movimentos que têm coordenadores, têm equipes de coordenação, e como é difícil relacionar com pessoas que estão nesses cargos, né? Até a gente chegava à conclusão que se um coordenador fosse um gerente de uma empresa, se um coordenador fosse um chefe de setor e tratasse um dos seus subordinados da mesma forma que ele trata aqueles que ele está coordenando, o funcionário poderia processá-lo por assédio moral. Processaria, pelo menos eu processaria. Já vi várias situações, né? Já passei por outras também. E você falando sobre a sua experiência na renovação, eu fui seminarista e uma das poucas vezes que na época era o Dom Eurico, que era o arcebispo da Arquidiocese de Juiz de Fora, uma das poucas reuniões do clero, todas eram no Seminário Santo Antônio, e uma das poucas em que o Dom Eurico chamou os seminaristas para participar, foi para chamar a atenção, uma exortação, que a sensação que passava, que ele tinha, era que ao ordenar, os padres se preocupavam com os Cs, a letra C, A, B, C. Os padres passavam a se preocupar com os Cs, com camisas, com calças, com carros, com casas. Bem, eu entendi o que ele quis dizer, mas para mim não serviu para nada, porque eu era seminarista, e seminarista é a base da pirâmide, é ralé, nem do clero ele é ainda. Mas aquela exortação foi muito importante, porque realmente, aquilo que você trazia para a gente semana passada, quando nós fizemos a live, e você questionava, né, o Luiz, por que um padre que fez voto de pobreza iria construir uma casa com hidromassagem? É um dos Cs que o Dom Eurico questionava os padres do clero de Juiz de Fora. Os Cs, né, calçados também, e outros Cs que ele não disse, mas há outros Cs que poderiam ser inseridos, e ele, decidiu não colocar, mas podemos colocar outros aí. Você pode pensar também, reflita qual C que não é necessário para a vida de um serviço, de um servo que se coloca a serviço, porque ele é servo de Deus e Deus o envia ao serviço, então ele serve a comunidade e não é para ser servido. É um conflito, é um problema. Podemos colocar várias teorias de jovens que saiu
de famílias muito pobres e agora estão em situações sociais elevadas e não sabem lidar com isso. Bem, acredito que há uma necessidade de uma formação pautada nisso, eu dizendo enquanto Igreja Católica, em que padres passam por um processo de formação intensa e longa, deveria ser trabalhado isso, mas ao mesmo tempo também entra as características dos indivíduos, porque por mais que isso nos chame a atenção, não é a maioria dos clérigos que vivem dessa forma. Pelo contrário, né? Tem padres que fazem a opção pela pobreza e vivem. Bispos, um exemplo o bispo falecido de Mariana, que eu esqueci o nome dele, estava na ponta da língua no início da minha fala, agora esqueci o nome do bispo. Dom Luciano de Almeida. Dom Luciano, bispo de Mariana, foi presidente da CNBB. Que homem inteligentíssimo, simples, sabe? Então, o que me leva a refletir é também, além da questão de formação, da exortação que o bispo, arcebispo e, bem, toda cautela que o cabeça da arquidiocese ou da congregação deve tomar, mas tem a própria índole que o sacerdote traz consigo. Eu, tô falando de Dom Luciano, mas tem Dom Helder Câmara também, né? Tem padres aqui na Diocese de Juiz de Fora também, que foram formados no Seminário Santo Antônio, e no mesmo seminário vieram padres de concepções e ações tão diversas, né? Enfim, é uma reflexão que há a necessidade de tomar posturas, sim, mas, bem, como eu passei por um processo seletivo, quer queira, quer não, para poder entrar, participei de um processo seletivo, de fato, para entrar no seminário, essa questão deveria ser tomada em consideração também no processo de seleção dos futuros seminaristas para se tornar eleitores, acólitos, diáconos e sacerdotes, e aí, né, o episcopado deve ser tomado isso em consideração, porque alguns entram e buscam para fugir de uma realidade e de uma exigência social também, mas também muitos entram e buscam o poder. Não é esse que deveria ser o objetivo daquele que, dentro da Igreja Católica e também dentro de igrejas não católicas, outras denominações religiosas, não deveria ser o poder. Não deveria ser poder. E a gana pelo poder, ela pode ser vencida com o processo de comunidade. Uma vida comunitária é capaz de vencer muito das pulsões que existem dentro dos indivíduos. Eu falo isso porque eu fiz parte de comunidade. Como era mais fácil vencer vontades e ambições quando se tinha uma verdadeira vida em comunidade. É uma experiência minha. Pode ser muita inocência da minha parte, mas uma reflexão que eu faço partindo da minha experiência de comunidade. Como era fácil entre aspas, como era acessível o vencer a certas questões quando estava inserido dentro de uma comunidade verdadeira. Juninho, enquanto você falava, eu lembrei de uma coisa que é um testemunho que eu vou dar aqui, né, do meu discernimento vocacional. Eu passei durante 4, 5 anos, fui seminarista, né? Passei 4, 5 anos estudando filosofia e depois pensando em voltar para o seminário. E é muito curioso, meu discernimento vocacional, quando eu vi realmente onde era o meu espaço dentro da igreja. Eu fiz um retiro de silêncio com o Frei Inácio Larrañaga, sacerdote basco já falecido, né? Um autor de livros aí muito fortes, criador da oficina de fé e vida e oração, né? E no final desse retiro me veio uma pergunta. Como eu me via como padre, que seria voltar para o seminário, né? E como eu me via como leigo. E eu observei que eu me via como padre como autoridade na igreja. E como leigo, eu me via como servidor. Eu falei, não, Deus não me chama para ser autoridade, Deus me chama para ser servidor. E o meu discernimento vocacional foi nessa linha. Eu gostei muito do que você falou aí, porque me lembrou esse detalhe, que foi um dos momentos mais decisivos da minha vida. Gabriel, mas a pergunta agora é para você, né? Quais são os mecanismos, por que esses mecanismos, tantos que existem na igreja, falham às vezes em impedir essas situações de abuso?
Olha, eu estava pensando aqui, eu acho que são realmente muitas coisas, né? É, e eu concordo um pouco com da minha experiência pessoal também, né? Não é difícil você generalizar, mas eu tive uma experiência parecida com a do Juninho, de observar que quando você tem uma vida em comunidade, e eu não cheguei a fazer parte de uma comunidade em si, mas de movimentos que tinham esse caráter de comunitário, né? Que a gente tentava viver como uma família mesmo. É um pouco mais fácil de você vivenciar isso de correção fraterna, você amadurecer a fé, amadurecer essas relações e fazer com que a gente esteja ali com um objetivo comum, que é servir, que crescer na fé em conjunto, né? Já a experiência que eu tive da estrutura de paróquia realmente é bem mais complicada, né? Quando a gente vê, a sensação que eu tenho é que a paróquia, a estrutura que tem ali, ela favorece talvez uma certa infantilização das relações. As pessoas parecem que ficam um pouco vislumbradas com aquilo, com aparecer na frente, né, com a capela, com a estrutura, com dinheiro que rola muito, seja para construções, seja para, enfim, uma série de coisas que tem ali, e elas parecem que se infantilizam. Então isso que o Juninho falou de que um coordenador às vezes tem uma postura com alguém que é subordinado dele, que se fosse empregado rolaria um processo judicial. Às vezes essa mesma pessoa, ela é um patrão ou ela é um empregado, ela tem uma vivência no trabalho dela fora da igreja, que ela vive uma vida normal e muito mais madura do que na igreja. Na igreja, ela como se ela se infantilizasse no aspecto de relações e estivesse completamente fechada para qualquer forma de correção fraterna. É claro que no discurso é sempre maravilhoso, né? Sempre muito humilde, mas são pessoas incapazes, às vezes, de aceitar uma simples correção, uma simples crítica, ou mesmo um apontamento, uma opinião divergente, né? Isso é realmente bem complicado. Mas, pensando nos exemplos que vocês deram aqui também, tanto negativos quanto positivos, eu queria fazer algumas observações. Eu acho que é sempre bom a gente lembrar, Luiz, né, como a gente ressaltou semana passada, quando a gente fala do Padre Robson, por exemplo, a gente não está fazendo nenhum juízo de valor do aspecto criminal, porque isso é a justiça que vai falar, né? Então, a gente ainda não sabe realmente o que aconteceu, o que se deu ali. Mas o simples fato de alguém fazer voto de pobreza e viver uma vida de luxo pode até não ser ilegal, mas não é muito correto do ponto de vista espiritual, né? Então a Temos gente... de dizer que é imoral. Sim, exatamente. Pode não ser legal, mas a gente pode talvez dizer que é imoral, né? E fazendo um tipo de correção fraterna também, né? Esse tipo de apontamento pode ser isso também, não precisa ser uma acusação pesada, pode ser uma correção também, como o Luiz ressaltou. Por que até então nenhum bispo, nenhum superior falou isso com ele? Será que é porque alguns desses já estão tão... a situação já está tão normalizada, é tão comum essa vivência de esbanjar dinheiro na igreja, que ninguém nem liga para isso, e tá todo mundo esbanjando também, ninguém corrige o outro, porque já virou tão comum, né? E aí, vocês falaram de alguns bispos, né? Mas para a gente não ficar só no exemplo da teologia da libertação, para não chamar a gente mais de esquerdista ainda, tem um exemplo que a gente já citou aqui, que eu sou muito fã, que é Dom Ascona, né? Que é um dos bispos mais ligados com a renovação carismática católica, e que tem assim uma vida de serviço que eu acho sensacional. O cara, ele é constantemente ameaçado de morte, porque ele lá na Amazônia, ele vivia denunciando as redes de exploração sexual infantil que tinham lá. E naquela região eles matam mesmo, né? Então a gente tem vários bispos, padres, leigos e leigas que estão seriamente ameaçados de morte lá, e que podem vir a ter um destino como foi o de Chico Mendes, como foi o da Irmã Dorothy, né? É claro que com o bispo isso é mais difícil acontecer, porque dá mais repercussão. Mas, quando a gente vai ver a quantidade de leigos que morrem lá o tempo todo por conta disso, a gente tem que ficar muito atento, né? Porque é uma realidade mesmo de serviço, de se doar, e de quem não quer
holofote, quem quer realmente entregar a vida ali pela causa, né? E Dom Ascônia eu acho que ele tem uma espiritualidade muito grande também nesse aspecto, assim, sabe? De discernimento, enfim, de tocar nos nossos corações de uma forma que seja carismática ou de qualquer forma, né? E a gente pode citar inúmeros outros exemplos positivos aqui também, né? E aí, tem mais uma observação que eu gostaria de fazer, que a gente está vendo muitos políticos ligados à igreja, né, evangélicas, católicas, que estão envolvidos em alguns esquemas de corrupção. Não sei se todo mundo sabe, mas podem pesquisar. Alguns nomes muito famosos no meio católico que entraram para a política e estão sendo investigados, a gente não sabe ainda, né? Qual que é o nosso discernimento? A gente está passando pano para isso? Porque a coisa que Jesus foi mais severo é contra a hipocrisia religiosa, né? Ele acolhia todo mundo, mas quando se tratava dos fariseus, hipócritas, quando se tratava dos vendilhões do templo, ele era duro. É claro que a gente não pode julgar, mas temos que ter muito cuidado também para não passar pano. No mais, é melhor ficar em silêncio do que acobertar quem está errado. Sim, Juninho, você quer fazer um comentário sobre o que o Gabriel acabou de falar? Sim, eu concordo. Estou aqui pensando o que o Gabriel falou sobre... Essa palavra é minha, né? Inércia. Essa palavra é minha. Inércia sobre... a inércia de coordenadores, de bispos, de superiores de congregação. Essa inércia, o Gabriel me fez refletir, assim, que não é difícil, sabe? Eu vejo que é mais fácil, é mais corriqueiro ocorrer o voto, né, de obediência do que o voto de pobreza, no sentido assim, quando o superior, quando o bispo, o arcebispo diz, acata, você entende? A palavra do superior tem um poder sobre, vou dizer, o clero, e aí acredito eu também que em outras denominações religiosas, né, as igrejas protestantes, os superiores têm uma autoridade imensa sobre esses, que estão lidando diretamente com os membros, que vai fazer a administração básica daqueles proventos, porque paga-se o dízimo, o objetivo do dízimo é a manutenção do culto, né? Porque a estrutura física, né, do templo precisa ser mantido. E quando nós falamos, por exemplo, de templos históricos, como aqui em Minas tem muitas igrejas históricas tombadas, a manutenção é mais custosa, bem mais custosa. Pois bem, o que me fez refletir é o seguinte: já que a autoridade dos superiores existe, né, a falta de atitude é mais ligada pela falta de comprometimento do próprio superior. No sentido, como é aquela coisa, seria o sujo falando do mal lavado às vezes. Eu não vou tocar nesse assunto porque eu não sou referência para isso. E como também o Gabriel, você disse, é algo tão já incutido, já tão enraizado, que até os superiores não tocam nessas questões porque atingiria ele mesmo. E vou dar um exemplo. Quando eu era seminarista, né, como o Luiz também foi, a partilha pessoal, eu tinha mais contato com meus amigos de faculdade, né, que eram de congregações religiosas, do que o próprio pessoal, os seminaristas do seminário diocesano. E quando falava sobre, primeira coisa, sobre comunidade, né, o Gabriel falou que não fez parte de comunidade eclesial, vamos assim dizer, mas a comunidade que eu encontrei apoio para poder viver uma vida, a vida, né, consagrada, foi a comunidade fora seminário, porque no seminário era briga. Era briga, conflito. Fora que eu fui sempre muito bem acolhido, né, pelos dois movimentos que eu fiz parte, que foi a Escola de Evangelização Santo André e o MU. Mas chegando no ponto principal, eu tinha mais contato com comunidades, e uma comunidade que estudava também lá no SES na época, no Seminário Santo Antônio, éramos os diocesanos, redentoristas, verbitas, do Amor Misericordioso, tinha a Magnífica, tinha um jesuíta, eram várias comunidades que os seus seminaristas estudavam lá no SES, né? E uma das coisas que em uma comunidade que eu tinha muito contato eles questionavam era o seguinte, porque o fundador dessa comunidade ainda era vivo.
quando o fundador da comunidade ia para a casa de formação, exemplo bobo, mas não é bobo, quer dizer muita coisa. A alimentação deles mudava. A qualidade da alimentação era surpreendentemente melhor do que aquela alimentação que os seminaristas tinham durante o período em que o fundador não estava na casa. E quando os seminaristas, no período de recesso da faculdade, iam para a casa do fundador, que estrutura era aquela do fundador? Que casa era aquela que o fundador tinha? Com isso, que vai me ligar aquilo que você, Luiz, disse, que enquanto membro você era servidor, servo, mas a visão enquanto você se pensou lá na frente como padre, sacerdote, seria como autoridade. E aí há aquela corrupção, né, da autoridade com o autopromoção e o proveito daquilo que deveria ser coletivo. Então, o que me gerou a reflexão nisso tudo, o que vocês foram dizendo, é que é uma estrutura infeliz e que a exortação não acontece porque está em várias camadas. Só quando explode, vira, né, virou notícia, notícia virou manchete, né, o antigo slogan da Rede Manchete, virou notícia, notícia virou manchete, que aí dá-se um jeito para tentar articular uma forma, aí afasta e tal, parará, mas é algo que, infelizmente, para encerrar, é algo que, infelizmente, está estruturado. É o que nos parece. Os que se haviam convertido eram perseverantes em ouvir o ensinamento dos apóstolos, na comunhão fraterna, na fração do pão e nas orações. Todos estavam cheios de temor, por causa dos numerosos prodígios e sinais que os apóstolos realizavam. Todos que abraçavam a fé viviam unidos e colocavam tudo em comum, vendiam suas propriedades e seus bens, repartiam dinheiro entre todos, conforme a necessidade de cada um. Está no livro dos Atos Apóstolos, capítulo 2, versículos 42 e 45. Gabriel, a gente ainda vai ver isso, Gabriel? Se Deus quiser, nós veremos isso, mas por enquanto, infelizmente, acho que a gente está muito longe de chegar a isso, né? Tem uma tirinha que chegou que eu vi essa semana, que chama Cristianismo Freestyle, do Ricardo Coimbra, que ele fala que hoje o que a gente vê é cristão que acumula bens, mesmo Jesus tendo dito para manter as mãos longe do dinheiro, cristão simulando fervor religioso em público, mesmo Jesus tendo condenado o exibicionismo hipócrita dos fariseus, cristão que persegue gays e prostitutas, mesmo Jesus tendo repreendido a pretensão de pecadores que julgam pecadores, cristão usando religião para fazer política, mesmo Jesus avisando que o seu reino não é deste mundo, cristão que não faz caridade, mesmo Jesus tendo mandado dar tudo aos pobres, e cristão que prega violência, mesmo Jesus tendo mandado dar a outra face. Infelizmente, hoje nós estamos precisando de gente de fora da igreja ensinar a gente como ser cristão. E isso é muito triste. Juninho, então, a gente ainda vai viver Atos 2:42? Eu não, eu vou partir antes. A fé me leva a crer que depois de minha partida poderá se ver isso, mas creio que eu parta antes. Tá certo, Juninho. Eu quero agradecer o Gabriel, Juninho, você que nos ouviu, mas ainda tem o caos da semana. E o caos da semana vai ser um caos que tem a ver um pouco com o que a gente conversou aqui hoje. Não vou contar a cidade, não vou falar o nome do meu amigo de caminhada que estava comigo, mas fomos pregar um retiro, dar um encontro, alguma coisa assim, numa cidade no interior de Minas, e tinha uma história muito engraçada nessa cidade, porque o antigo pároco dessa cidade, ele havia sido transferido muito de última hora, né, daquele lugar. O bispo convidou ele para ir para a sede da diocese, e ele então construiu uma casa imensa, 14 cômodos, em coisa de 3 meses. Era obra de manhã, de tarde, de noite. E eu me lembrei disso ouvindo aí o Juninho comentando, Dom Eurico, se não me engano, que falou sobre os Cs, né? E aquela casa ficou como uma coisa meio faraônica que o padre deixou para trás para marcar a passagem dele naquela paróquia. Chegando nessa casa, para o encontro, que a gente ia ficar hospedado, ficamos hospedados inclusive nela, o meu amigo vira para a senhora lá que cuidava da casa, né, lá da igreja, e perguntou assim: aqui tem banheiro? Aí eu falei com ele: não, amigo,
o padre construiu uma casa com 14 cômodos e esqueceu o banheiro. Quando o pessoal precisa ir, vai lá fora, atrás da bananeira, para resolver seus problemas. Mentira. Foi um pouco de... Não, tinha. Eu que falei com ele, lógico que tinha banheiro, né? Lógico. A pergunta dele é que não fazia sentido. Se ele estivesse naquela casa de 14 cômodos, né? A pergunta dele não tinha sentido. Bom... É porque eu tenho um problema com sarcasmo, desculpa. Você nos encontra em todas as plataformas de podcast, no YouTube, também na Rádio Educativa FM de Carangola, 96,7, a rádio da família e dos amigos. Curta e compartilhe nossas redes sociais. No Instagram e no Facebook, Filhos de Frank, com C mudo. No YouTube, Filhos de Francisco Podcast. No Twitter, Filho de Francisco Podcast. É um Twitter mineiro. Ou manda um e-mail para nós, filhosdefrancisco@gmail.com. Jesus fez ainda muitas outras coisas que, se fossem ditas uma a uma, penso que nem o mundo inteiro poderia conter os podcasts que se deveriam ser gravados. Parafraseando São João, a gente termina por aqui e voltamos na semana que vem, se Deus quiser. Um abraço. Filhos de Francisco.